bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade de língua portuguesa. Então, o que vocês vão aprender nessa semana? Vocês vão aprender sobre acentuação nesta semana. Então, vamos lá. As regras de acentuação estão relacionadas ao posicionamento da sílaba tônica. E o que é uma sílaba tônica, pessoal? Sílaba tônica é a sílaba mais forte, que eu pronuncio com mais intensidade. Por exemplo, porta. Eu pronunciei o por com mais intensidade. Então, essa sílaba é chamada de tônica. E há regras específicas para as palavras oxítonas, para as paroxítonas e para as proparoxítonas. Vamos a elas? Regras de acentuação das palavras monossílabas, monossílabas, apenas uma sílaba tônica, que terminam com as vogais A, E e O, é que são acentuadas. Então, dó, a, chá, pá, pronunciei com força e terminou em A, E e O, deverão ser acentuadas. As oxítonas. Oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a tônica. Então, vocês vão contar a palavra do fim para o começo. Se a última for a sílaba tônica, a sílaba mais forte, aí vocês vão atentar para as regras de acentuação. Então, nas sílabas, nas oxítonas terminadas em A, em E e em O, aí vocês vão ter de acentuar. Por exemplo, pajé. Falei o Gé com força, terminou em E, a última sílaba, acentuo. Vocês, terminou em E. Última sílaba, acentuo. Crachá, última sílaba mais forte, acentuo porque terminou em A. Mocotó, pronunciei o tó com força, última sílaba terminou em O, eu acentuo. Os ditongos nasais, o que é um ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal pronunciada com força, tá? Com uma semivogal. Então, aqui quando eu falo em, se vocês pronunciarem devagar, vocês vão pronunciar um i também. In, da ideia que tem um i aqui sendo pronunciado. Por isso que eu chamo de um ditongo nasal, o em e o ens, porque na fala eu percebo um i. Em, pronunciem para vocês verem. Então, essas palavras terminadas em en ou em ens são acentuadas. Além, também, amém, armazém, contém, parabéns. Porque da ideia, eu pronuncio o som, sai pelo nariz, por isso é chamado de nasal. E dá a ideia de que eu tenho um i também. Então, eu falo em, in, tá? Em. Ditongo aberto, el, ei ou oi. Seguidos ou não de s também são acentuados. Então, o que é um som aberto? Pronuncia que eu falo com uma voz mais aberta, o som não sai fechado, o som sai aberto. Mausoléu, falei com som aberto. Véu, herói, sóis, fiéis, anéis. A ideia da língua, então, é mais uma ideia de fonologia mesmo, de pronúncia da palavra, de sentir como a língua, se ela sobe, se ela desce. E aí vocês sabem se o som é aberto ou fechado. Então, esses ditongos com pronúncia aberta, el, o, e, percebam que eu abro mais a boca para falar. Oi, seguidos ou não de s, são acentuados também. O que define a acentuação de uma palavra, para onde a penúltima sílaba é a tônica, é a sua terminação. Então, vamos lá. Vamos para as regras das proparoxítonas. As proparoxítonas terminadas em R, L, N, X ou PS serão acentuadas. O que é uma paroxítona? Lembra, a oxítona é que termina a última sílaba tônica. A paroxítona é a penúltima e o sistema é de exclusão, chamado de janela das 3 sílabas. Eu respeito a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima para acentuar. E aí, nós vimos que as oxítonas terminadas em A, E e O e os ditongos nasais em e em não são acentuados, certo? Então, nas paroxítonas, se terminarem em A, E e O, que é o maior número em língua portuguesa, a gente não pode acentuar, porque o sistema é de exclusão. Então, vocês vão acentuar somente as paroxítonas terminadas em R, L, N, X e PS. Desculpa, pessoal. As palavras paroxítonas terminadas em R... Opa, desculpa, a garganta secou um pouquinho. Em R, L, N, X e PS são acentuadas. Caráter, caráter, falei urá com força e terminou em R. Fóssil, falei o fó com força e terminou em R. Então, seguiu dentro da regra aqui de acentuação. As paroxítonas terminadas em ã e ão, olha, perceba que eu pronuncio, o som sai pelo nariz, ã e ão, são acentuadas também. Então, orfã, tá? Órfãs,
imã. Então, a sílaba mais forte é a penúltima, o or. Aí, como termina em som aberto, an ou an, eu acentuo. As paroxítonas terminadas em e uns. Fórum, pronunciei com força a penúltima sílaba e ela terminou em entrou na regra das paroxítonas, certo? Paroxítonas terminadas em on e ons. Prótons, pronunciei o pró com força, aí ela entrou na regra do NS, tá? E aí vocês vão acentuar. As terminadas em us, vírus, pronunciei o vi com força e terminou em us, entrou na regra das paroxítonas. As paroxítonas terminadas em i e is. As paroxítonas terminadas em i, seguidas ou não de s, são acentuadas. Então, cac, ó, pronunciei o cac com força. Terminou em i. Bilis, pronunciei com força o bi, penúltima sílaba. Terminou seguindo a regra do i. As paroxítonas terminadas em ei ou eis. Então, olha só. Ok, pronunciei com força o o. Terminou em ei ou eis. Saudáveis, pronunciei com força o da, terminou em eis, certo? Aí vocês vão acentuar. As regras de acentuação das palavras proparoxítonas. As proparoxítonas são todas acentuadas, certo? E qual que é a sílaba dela tônica, a sílaba mais forte? A antepenúltima. Líquido, pronunciei com força o li. Então, vocês sempre contam do fim para o começo. Líquido, pronunciei o li com força. Lâmpada, pronunciei o lã com força, tá? Então, pronunciei essa sílaba aqui, o lã. Ácaro, pronunciei o a com força. Então, quando eu pronuncio com força a antepenúltima sílaba, ela é acentuada, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, guardem isso, pessoal. O sistema é de exclusão. Então, vamos lá, para facilitar a nossa vida. Contando as sílabas tônicas do fim da palavra para o começo. Última sílaba oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima a proparoxítona. Oxítonas terminadas em a, e, o e em são todas acentuadas, tá? Proparoxítonas são todas acentuadas. Como o sistema é de exclusão, aí vão sobrar as paroxítonas. E as paroxítonas vocês vão estudar aquelas regrinhas, as terminações que podem ou não ser acentuadas, certo? E depois vocês vão fazer as atividades aqui. Vocês vão copiar as palavras do quadro no seu caderno e vão acentuar se necessário. Vamos ver, saúde tem acento, cláusula tem acento, vocês vão ver as que precisam de acento e copiar no caderno. Coloque os acentos gráficos que faltam. A família amarela fez safari na África. Comprou um pub irlandês, entrou em um submarino russo e foi até o espaço sideral. Vocês vão ver nessa frase que palavras precisam de acento e acentuá-las. Na 3, vocês vão copiar no caderno e acentuar corretamente a palavra que está em destaque, tá? Tem que acentuar a palavra que está em destaque. 4. Assinalar a alternativa em que há um erro de acentuação, corrigindo. Então, vocês vão ter que ver qual palavra está acentuada incorretamente e corrigir. 5. Justifique a acentuação gráfica das seguintes palavras. Por que pântano recebe um acento? É uma oxítona? É uma paroxítona? É uma proparoxítona? Por que herói recebe acento? Vocês vão ter que dizer uma oxítona, uma paroxítona. É isso que tem que fazer aqui. O que é justificar? É dizer por que ela recebe o acento. E na 6, faça esse exercício no seu caderno de língua portuguesa. Acentue as palavras e escreva-as em ordem alfabética no espaço abaixo. Então, além de escrever a palavra, acentuando corretamente as que precisam, vocês vão ter que colocar em ordem alfabética aqui, certo? Então, pessoal, bons estudos, uma ótima e abençoada semana a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos!